Bom dia, minhas amadas irmãs, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, é o início da semana. Espero que todas tenham tido um final de semana abençoado, um feliz Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs, cada uma de vocês. Você que é mãe, ame seu filho, ore pelo seu filho, abençoe o seu filho. Que filho, minhas amadas irmãs, é bênção do Senhor, é um projeto de Deus. E filho é família, e família é herança de nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe cada uma. Peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, dê um joinha, aperta aí no like, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é a palavra do nosso Deus, para que o nosso Deus venha ser glorificado, minhas amadas irmãs. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, verso 1, que diz assim: a mim e a você, a cada um de vocês, em nome de Jesus. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aleluia. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem estão encobertos, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Amém, minhas amadas irmãs. Esta palavra aqui de Deus, da Santa Palavra, Paulo está aqui falando para mim e para você, do Evangelho de Cristo, no que o maligno entapa o entendimento das pessoas, minhas amadas irmãs, para que os seres humanos, principalmente os jovens, eles não venham entender a palavra de Deus. E continua aqui: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós mesmos somos vossos servos, por amor de Cristo, de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. E a palavra vai falar para mim e para você, minhas amadas irmãs, aleluia. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, o que Deus manda você e eu fazer, temos que fazer. Porque é para Deus, a palavra é do Senhor. É Ele que tem que ser glorificado. Ele que tem que ser exaltado. Eu e você não temos que, Paulo está falando aqui, não temos que desfalecer. Mas temos que cada dia estar na presença de Deus, pedindo a Ele força, fortalecimento, que só Ele tem o poder de dar, para que a nossa vida, minhas amadas irmãs, diante do Senhor, ela venha estar todos os dias em pé. Nós, eu e você, glorificando o nome do nosso Pai, daquele Deus tão grande e poderoso que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então eu e você, Paulo está falando aqui, relatando no livro de Coríntios, 2 Coríntios, que não temos que andar com astúcia, não temos que andar com invenções, não temos que andar imitando nada nem ninguém. Nós temos que andar de acordo com a palavra. Temos que falar da palavra do Santo Evangélico de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
rejeitando as coisas que nos vergonham. Então, aquilo que não faz bem a mim nem a você, nós temos que sair. Se sair. Porque eu e você, nós temos que ter prazer, alegria no nosso coração de falar de Jesus, da palavra. Porque é ela que nós precisamos cada dia mais, minhas amadas irmãs, de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que é a verdade, minhas amadas irmãs? A verdade é a palavra. A verdade é Jesus. Porque a palavra não... Eu e você não temos que se vergonhar da palavra de Deus, não. Temos que ter prazer, alegria no nosso coração de falar de Jesus. Porque ela que cura, ela que salva, ela que liberta. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Olha que coisa séria. Aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, o maligno tapa o entendimento dessas pessoas, minhas amadas irmãs, para que elas não voltem para o caminho da luz. Porque Jesus, ele é luz. Como está falando aqui na palavra de Deus. Ele é a luz. Quando eu e você estamos na palavra, confiando na palavra, acreditando na palavra, nós estamos com a luz. Porque a luz é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a esperança viva que temos no nosso coração. Se chama Jesus Cristo. Então, o maligno tapa o entendimento daquele que se afastou-se do caminho do Senhor, para que ele não venha entender a palavra, a santa palavra. Louvado seja Deus. E aquele que é incrédulo, muitas vezes falamos de Jesus, e as pessoas, minhas amadas irmãs, não querem saber do Senhor Jesus Cristo. Para que a presença de Deus, pela manifestação da verdade, que é a palavra. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que coisa séria, minhas amadas irmãs, é eu e você. Estamos na presença de Deus, estamos andando crendo na palavra, confiando na palavra, e temos que eu e você permanecer firme. Não sair da palavra, nem para a esquerda nem para a direita, mas andar de acordo com a palavra de Cristo, porque é Ele que nos salva, é Ele que nos liberta, é Ele que cura, é Ele que faz os milagres na nossa vida, dentro da nossa família. Se chama Jesus Cristo. Aí que continua aqui no verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, que nós mesmos somos vasos, servo por amor de Cristo, de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha que coisa linda e maravilhosa e séria, minhas amadas irmãs. Quando você abre o seu coração para a palavra de Deus. Quando você toma uma posição na sua vida, diz assim, eu quero viver com Jesus. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus na minha família. E você resolve abrir o coração para Jesus, para que a palavra de Deus entre dentro do seu coração. E você diz, Jesus, eu sem o Senhor não sou nada. Eu sem o Senhor sou cinza, poeira e pó. Mas com o Senhor na minha vida, dentro da minha casa, eu vencerei. Porque a palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. E da onde vem minha força, minhas amadas irmãs? A minha força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque eu não sou nada, nada eu sou.
É Jesus que é a palavra. É Jesus que faz dentro da minha vida, na tua vida, na tua casa e da tua família. É Ele que faz. É Ele que chega com a providência dele, aleluia, e faz aquilo que Ele quer fazer. Se você tem algo na sua casa ali, pedindo a Jesus, orando a Ele, pedindo algo a Ele ali, somente você creia, minhas amadas irmãs. Não duvide do poder de Deus. Que a luz, que é Jesus Cristo, aleluia, ela vai entrar, ela vai entrar dentro da sua casa. Onde está o escuro, vai bater em retirada e vai entrar a luz. Porque Ele é luz. Ele é vida. Ele é a esperança viva dentro do nosso coração. Como o Santo Evangélico de Cristo nos relata aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios, verso 6, capítulo 6 e o verso 1. Não temos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, duvidar do poder de Deus. Mas temos que acreditar. Você peça em oração, não duvide, creia, somente creia. Como aquele homem ali que perdeu a sua filha ali, Jário, aleluia, e os apóstolos de Jesus diziam, porque é oportuno o mestre que tua filha já está morta. E Jesus disse, não duvide, somente creia. E foi na casa de Jário, a menina com 12 anos de idade, diz a palavra, pegou na mão da menina, e a menina se levantou-se viva, porque é o dono da vida, minhas amadas irmãs. É Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que faz todo o mover na nossa vida, se chama Jesus Cristo. Ou então, minhas amadas irmãs, não temos que duvidar. Só temos que acreditar no Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou orando e estou pedindo e eu creio que o Senhor vai fazer. Porque Ele é Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Aleluia. Ele é o caminho. Ele é a luz que resplandece na escuridão. Então não duvide da palavra de Deus. Leia a palavra, creia na palavra e espere com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Que na hora dele, no tempo dele, ele vai chegar fazendo aquilo que você pede tanto a ele. Mas porque tudo é no tempo dele. Nada é no meu tempo, nada é na minha hora, mas é na hora do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo de entregar a tua bênção na tua mão. O tempo e a hora. Porque Deus não erra. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é digno de toda adoração. Minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, não duvide da palavra de Deus. Somente creia na palavra. E Ele é o Salvador. Ele veio salvar a humanidade. Mas para mim, ter a minha salvação e da minha família, eu tenho que ler esta palavra, eu tenho que crer esta palavra, ter Ele na minha vida como o meu Salvador, para que as coisas venham acontecer dentro da minha família e que tudo venha dar certo para a honra e para a glória do nome dEle. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração e bote ela em prática. Bote ela em prática, que é a palavra de Deus. A santa palavra, que é remédio para quem está doente, é cura, é libertação, é conversão. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida. Você venha ter uma semana recheada de bênção. Uma semana abençoada. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.